É muito importante quando um técnico de eletrônica saiba distinguir entre um aparelho ou um componente quando os mesmos estão com algum tipo de avaria. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o passo a passo como você identificar os defeitos mais comuns em magnetron de micro-ondas. Fique comigo aí até o final desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixa todas as notificações ativadas para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Dando continuidade ao nosso vídeo, o primeiro passo é a inspeção visual. O próprio nome já diz, visual, ou seja, aquilo que eu preciso verificar usando a minha visão, ou seja, enxergar, ver algum tipo de anomalia, alguma coisa que estão fora dos padrões, certo? Então nesse vídeo fique aí que você vai aprender todos os segredos na hora de fazer o teste do magnetron. Vocês já devem saber que para um técnico é muito importante fazer a inspeção visual de qualquer tipo de componente ou peça ou aparelho. É muito importante a gente usar a inspeção visual. Mais precisamente nesses tipos de componente aqui, eu vou apresentar para vocês algumas técnicas que vão ajudar vocês. Primeiro, um dos pontos mais interessantes é a gente fazer a averiguação da malha da chupeta, tá bom, pessoal? Eu chamo isso aqui de malha da chupeta, mas vocês, de repentemente, pode ser que vocês conheçam por outro nome. De repentemente tem até um nome técnico, mas eu conheço por malha da chupeta. São essa malha aqui, ó, uma malha de cobre, e ela cobre toda essa superfície aqui da chupeta do magnetron. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que essa aqui, ó, ela está bem nivelada e a coloração da mesma está em bom estado. Diferente ao contrário dessa aqui, ó, que a malha está toda corroída, corrosiva também, e também existe aqui uma anomalia, né? Como podemos dizer aqui, existe uma coisa que não está nos padrões, que esse estufamento aqui, ó, nas bordas da malha. Isso significa que isso não está legal, tem algo errado aí. Nessa aqui a gente vê que ela é um pouco diferente, logicamente, depende também do cobre na época da fabricação dessa malha, mas se você observar bem, vocês vão ver que essas duas não estão com as mesmas tonalidades de coloração, certo? Lembrando que isso aí não significa que o magnetron não esteja em bom estado. Essa aqui, como vocês podem ver, já existe uma pequena saliência, muito pouca, mas existe em relação a essa daqui, ó, como vocês podem ver. Essa saliência, ela informa e nos indica que existe uma pressão muito forte sobre esse magnetron. Esse magnetron ele sofreu uma pressão muito forte. Isso faz com que essa malha da chupeta ela fica se esborjando para fora. Então vocês viram aí a malha da chupeta, ou qualquer outro nome aí que vocês conheçam, já é o primeiro sinal se os mesmos estão em bom estado ou não. E também a malha da chupeta ela indica se os mesmos já sofreu muita corrosão e muita pressão, indicando que não seria interessante colocar no micro-ondas, mesmo
o magnetron estando em bom estado de funcionamento, mas para você passar uma garantia para o cliente não é interessante. Lembrando que a nossa principal recomendação é que você substitua o mesmo por um novo, que a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, das Americanas, aonde você vai poder comprar o seu componente e poder passar a garantia para o cliente. Assim fica bem melhor. Continuando ainda com a nossa inspeção visual, nós vamos dar uma olhada no trincado ou rachado do ímã do magnetron. Como vocês viram desde aí do início do vídeo, a gente fez menção a esse tipo de rachamento. Micro-ondas pode ser que leva a algum tipo de queda e às vezes nem os próprios clientes saibam disso. Justamente porque algumas pessoas mentem muito e elas não passam para os seus pais ou responsáveis que o mesmo teve alguma queda ou não, se inibindo aí então de algum tipo de culpa. É muito interessante sempre estar verificando o ímã. Ele pode sofrer muita pressão também e trincar, certo? Então fique sempre de olho. O ideal seria que o ímã esteja em bom estado, dessa forma aqui, igual vocês estão vendo. E é interessante sempre dar uma olhada no ímã do magnetron, que deve estar em bom estado e não pode ter trincado, igual vocês viram anteriormente. Dando continuidade então ao nosso vídeo de inspeção visual do teste do magnetron, nós vamos dar uma olhada também na fosforização da caneta do magnetron. Se vocês observarem bem, olha só que esse aqui ele está em bom estado, está clarinho, não está sujo. A gente também não vê aqui nessa capa protetora nenhum tipo de corrosão. Isso significa que esse magnetron pode ser que seja novo e pode ser que não houve muita pressão sobre o mesmo. Mas se a gente olhar para esse aqui, a gente vê muita corrosão nos pés aqui dessa caneta, e indicando que houve sim muita pressão e que esse mecanismo aqui não está em bom estado. Talvez seja até por isso que o mesmo esteja com esse trincado. Então sempre dá uma olhada na fosforização, no estado visual da caneta do magnetron. Outra coisa interessante, dando ainda continuidade ao nosso vídeo de inspeção visual, é sobre a questão da oxidação dos terminais. A gente vê muito no nosso dia a dia, às vezes o micro-ondas chega nas nossas oficinas com os terminais todos oxidados. Então é de suma importância sempre dar uma olhada. Pode ser que os mesmos estão cortando corrente, fazendo com que o componente não funcione corretamente. A gente pega direto aqui, principalmente micro-ondas, com corrosão, mau contato e também oxidação nos terminais. Então fique de olho para você identificar o tipo do defeito com mais facilidade. Bom, dando continuidade ainda ao nosso vídeo, o nosso curso de micro-ondas, de conserto de micro-ondas, uma vez passado por todo esse processo de inspeção visual, a gente vai fazer umas averiguações usando instrumentação, certo? O uso de instrumentação é quando os recursos visuais e auditivos não são suficientes para identificar a integridade física e funcional do componente. Ou seja, às vezes a gente não consegue identificar fisicamente, visualmente,
algum problema no magnetron. Justamente porque ele tem aí o seu encapsulamento, as suas proteções, e algumas coisas a gente não consegue ver. Para que possamos identificar alguns tipos de defeito nesse magnetron, é importante a gente usar instrumentação para que seja mais fácil a gente achar outros tipos de defeito no componente. Lembrando que se você ficar até o final do vídeo, vocês vão ver que a gente vai dar uma dica valiosa também na área de teste de magnetron. Então fique aí até o final do vídeo. Nós vamos utilizar o nosso multímetro na escala de diodo mesmo, já é o suficiente para que possamos fazer aí algumas averiguações. E aqui eu vou passar para vocês algumas informações importantes. Bom, igual eu disse para vocês, eu vou dar continuidade ao nosso vídeo, nosso curso de conserto de micro-ondas. O teste que nós vamos fazer é o teste de carcaça com o pino central aqui, ó, esses dois pinozinhos, aonde entra a alta tensão do magnetron. Normalmente a tensão, a resistência entre o mesmo é 0, certo? Certo? E o teste padrão que fazemos aqui na oficina, normalmente, às vezes o magnetron ainda está espetado ainda no micro-ondas e já é possível a gente tirar aqui os conectores e testar. E a gente vai pegar a carcaça em um dos terminais. O ideal é que aqui não dê nada, certo? E vocês veem que não está apresentando nenhum sinal. E eu vou trocar a ponteira. A gente vê também que não temos nada. Mas porém esses dois tem que ter mesmo. É o normal de todo magnetron. Mas não se engane, esse magnetron ele está com defeito, certo? Esse magnetron ele está com defeito. Ele está ruim, eu já até escrevi aqui, já sei que ele está ruim. Por isso que, nesse caso aqui, eu quero falar para vocês mais depois por que esse magnetron está com defeito, tá bom? Então não se engane, às vezes, mesmo você fazendo o teste da resistência entre massa e terminal e não dando nada, isso não significa que o magnetron está em bom estado. Pois o mesmo pode ser que esteja rompido aqui dentro. Tá? Então não vai apresentar nada, não vai funcionar, porque essa parte interna aqui está danificada, tá certo? Bom, nós vamos fazer uma averiguação nesse daqui, e se você observar bem, você vai ver que aqui está um pouquinho meio ondulado, né? Existe uma pequena ondulação, existe também uma pequena descoloração aqui, né? Um queimado, né? Indicando que ele trabalhou sob muita pressão. Então nós vamos fazer o teste nos terminais do mesmo para ver se existe aí alguma coisa de anomalia. Vemos que a resistência aqui dos dois pinos estão ok, e vamos olhar a carcaça e o pino, vemos que temos a resistência. É igual eu disse para vocês, aqui não pode dar nada. E aqui nós encontramos resistência
nos dois pinos. E se eu inverter aqui também a ponteira, não deu nada, certo? Não deu nada. E se eu fizer isso aqui, ó, o mesmo está apresentando continuidade, certo? Tem até uma placa aqui dizendo que o mesmo está ruim, certo? Se a gente olhar aqui dentro, a gente vai ver que o mesmo está muito danificado, né? Existe muita degradação física no componente, indicando realmente que o mesmo não está em bom estado. Então esse nós vamos tirar e depois nós vamos ter uma conclusão do mesmo. Por sua vez, nós vamos pegar este daqui, depois eu vou falar para vocês por quê. Vou pegar este daqui e nós vamos fazer uma averiguação. Se vocês puderem observar bem, vocês vão ver que existe uma ondulação muito forte aqui, igual eu disse para vocês anteriormente. O mesmo sofreu muita degradação e muita pressão. Também aqui nós vemos uma rachadura no ímã do aparelho. Logicamente que esse não precisa nem testar, mas mesmo assim nós vamos fazer uma averiguação para a gente ver a integridade interna do mesmo. Como vocês podem ver, aparentemente parece que o mesmo está em bom estado, certo? Nesse caso, tá? Internamente parece que o mesmo está em bom estado, mas logicamente que não está. Mas depois nós vamos falar também sobre outra técnica. Este daqui, nós vamos fazer uma averiguação no terminal da carcaça, tá? A gente vê que não tem nada, já é um sinal de que o mesmo, pode ser que o mesmo esteja em bom estado. Aqui também não temos nada, certo? E se vocês observarem bem aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma ondulação. E também, se vocês observarem bem aqui a malha da caneta, vocês vão reparar que está uma coloração uniforme, certo? É diferente dessa daqui, que não tem uma ondulação uniforme, certo? A daqui, além de não ter nenhuma ondulação, ela está uniforme e também a sua coloração está uniforme, ou seja, está do mesmo jeito, certo? E logicamente, igual a plaquinha está dizendo aqui, o mesmo está em bom estado, certo? Já foi testado aí até no micro-ondas. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre um teste que vocês podem fazer também no micro-ondas, tá bom? Aqui, nada, troquei a ponteira aqui, nada e nada, certo? E também aqui, igual vocês viram mesmo, é o teste aí padrão que nós fazemos para magnetron de micro-ondas. Logicamente que a inexistência de qualquer leitura no instrumento não significa que os mesmos estão em bom estado, pois o ideal é o teste funcional e físico dos mesmos, ou seja, o ideal é o teste já plugando o magnetron no micro-ondas para que o mesmo possa funcionar e assim corrigir integralmente o funcionamento do aparelho. E aí sim finalizamos com o nosso vídeo mostrando para vocês que o melhor teste para magnetron é o teste funcional e físico, ou seja, aquele teste onde você vai fazer a substituição do magnetron por um novo. E aqui sim vai uma dica muito importante para você que segue no canal. A nossa principal recomendação
é que você troque o componente por um novo e, se for fazer o teste funcional do aparelho, faça o teste de pelo menos de 10 a 20 minutos, pois dificilmente o magnetron em mau estado passa disso sem apresentar qualquer tipo de avaria. Igual eu disse para vocês, esse magnetron ele está com defeito, igual eu disse para vocês, ele tem todas as características de um magnetron que está em bom estado, não apresentou resistência entre aqui e a carcaça, também não apresentou nenhuma avaria aqui no terminal, não apresentou nenhuma avaria significativa do componente, porém o mesmo está em mau estado, uma vez que ao aplicar o mesmo diretamente na alta tensão, o mesmo apresenta barulho, que aí entra o teste funcional, eu disse para vocês, que é aquele barulho como de indução, de transformador, aquele barulho intenso. E aí sim é a dica que eu quero passar para vocês, de quando isso acontecer, vocês podem retirar os dois terminais do magnetron e ligar o micro-ondas e ver se aquele barulho permanece. Se o barulho permanece, logicamente que deve levar em consideração a substituição do capacitor de alta tensão, e se o barulho finalizar, significa que o magnetron está em mau funcionamento, que o mesmo deve ser substituído, segundo a nossa recomendação, por um novo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das Americanas para você comprar magnetron e para você comprar também capacitor, fusível e outros componentes para reparação de fornos elétricos e membrana. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, nos veremos no próximo vídeo. Valeu!